E se alguém te dissesse que certas cartas não foram escritas por mãos humanas, que as palavras ali contidas nasceram de consciências que já não estavam mais vivas, você acreditaria? Ou descartaria como fraude, como loucura? Você já se perguntou se algumas verdades são perigosas demais para serem reveladas? Esta não é uma história de ficção. É um relato que atravessou séculos, desafiou a ciência, abalou a religião e provocou a fúria do poder estabelecido. Um mergulho em cartas escritas, sob circunstâncias que a razão se recusa a aceitar. Mensagens que parecem vir de um lugar que chamamos de morte. Se esta pergunta já passou pela sua mente, deixe o seu like. Algo me diz que você não está sozinho. Para entender a força dessas revelações, precisamos voltar no tempo. Imagine a Europa do século XIX. Um continente em plena ebulição. A ciência avançava a passos largos, com a promessa de explicar todos os mistérios do universo. A razão era a nova divindade. A religião tradicional, por sua vez, ainda dominava o coração e a mente de milhões, com dogmas que definiam o céu e o inferno. Era um mundo de certezas aparentes, de fronteiras bem definidas entre o material e o espiritual. Mas algo estranho começou a acontecer. Primeiro, nos salões da elite, depois se espalhando como um sussurro incontrolável. Fenômenos que a ciência não conseguia explicar. Mesas que se moviam sozinhas. Pancadas em paredes que respondiam a perguntas. E ramas chamadas mesas girantes. A princípio, vistas como um divertimento, um passatempo curioso para nobres entediados. Mas a curiosidade rapidamente se transformou em fascínio. Ian Meadow. O que estava por trás daquilo? Eletricidade? Magnetismo? Fraude? Coletiva? Um professor cético, ex-membro de diversas academias científicas, chamado Hippolyte Léon Denisard de Rivail, decidiu investigar esses fenômenos com o rigor do método experimental que tanto prezava. Ele não buscava uma nova fé, ele buscava a verdade, fosse ela qual fosse. O que ele encontrou, no entanto, foi muito além de mesas que giravam. Ele descobriu que por trás dos fenômenos físicos havia uma inteligência, uma consciência. E essa inteligência queria se comunicar. Foi nesse ponto que o divertimento se tornou sério, perigoso. O professor Rivail, que mais tarde adotaria o pseudônimo de Allan Kardec, começou a organizar um método para dialogar com essas consciências. A doutrina espírita começava a nascer, não como uma religião, mas como uma ciência de observação, uma filosofia com consequências morais profundas. A sociedade da época não estava preparada. A ideia de que qualquer pessoa poderia potencialmente se comunicar com os mortos era uma afronta direta. Afrontava a ciência, que negava a sobrevivência da alma, e afrontava a religião, que detinha o monopólio da comunicação com o divino. O choque era inevitável. O fenômeno evoluiu. As pancadas deram lugar a algo muito mais complexo, muito mais íntimo e perturbador. A psicografia, as cartas mediúnicas, mãos de pessoas comuns, muitas vezes semi-analfabetas, começaram a deslizar sobre o papel, impulsionadas por uma força que não era a sua. E o que surgia eram textos, mensagens, relatos de uma vida que continuava. Imagine a cena. Uma mãe que havia perdido seu filho, recebe uma carta. A caligrafia é idêntica à do rapaz falecido. A carta menciona apelidos íntimos que apenas os dois conheciam. Descreve detalhes da casa onde cresceu, o nome do cão de estimação que tiveram, uma promessa que fizeram e que nunca foi contada a ninguém. Como isso seria possível? Como o médium, um completo estranho, poderia saber de tudo aquilo? Os relatos se multiplicaram por toda a Europa e mais tarde pelo mundo. Não eram mensagens genéricas sobre paz e luz, eram comunicações pessoais, detalhadas, repletas de provas de identidade. Um soldado descrevendo as circunstâncias exatas de sua morte em batalha, informações que só seriam confirmadas meses depois por relatórios oficiais. Um avô aconselhando seu neto sobre uma decisão de negócios, revelando fatos que apenas ele poderia conhecer. Cartas escritas em idiomas que o médium desconhecia completamente. Poemas com o estilo inconfundível de um autor já falecido. A ciência oficial tentou explicar. Falou-se em telepatia, em memórias ocultas na mente do médium, em inconsciente coletivo. Mas nenhuma dessas teorias conseguia explicar a totalidade dos fenômenos. Como explicar a caligrafia, os fatos desconhecidos por todos os presentes, a coerência filosófica que emergia de milhares de mensagens, recebidas por diferentes médiums, em diferentes partes do mundo, que nunca se conheceram? Essas cartas não apenas consolavam, elas desafiavam. Elas apresentavam um universo onde a vida não era um acidente químico, e a morte não era um ponto final. Elas descreviam o mundo dos espíritos, suas ocupações, seus aprendizados, suas dificuldades. Traziam uma nova perspectiva sobre justiça, sobre o sofrimento,
e sobre o amor. Era uma revelação que abalava os alicerces do pensamento ocidental. Se isso tá fazendo sentido para você, e se essa possibilidade te intriga, compartilhe este vídeo com alguém que também se faz essas perguntas. Uma verdade que oferece consolo também pode gerar ódio. E o poder, seja ele científico ou religioso, não tolera o que não pode controlar. A reação foi imediata e brutal. Kardec e os primeiros espíritas foram rotulados como charlatães, loucos, servos do demônio. A imprensa os ridicularizava. Cientistas renomados se recusavam a investigar os fenômenos, condenando-os de antemão. A Igreja Católica incluiu o Livro dos Espíritos em seu Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos. A perseguição não foi apenas intelectual. Em Barcelona, no dia 9 de outubro de 1861, 300 volumes de obras espíritas, incluindo as de Kardec, foram apreendidos. E em praça pública, sob as ordens do bispo da cidade, eles foram queimados em um evento que ficou conhecido como o Auto de Fé de Barcelona. A justificativa? Aqueles livros eram perversos, iam contra a fé. A fogueira, que por séculos queimou corpos, agora queimava ideias. Eles não queimaram apenas papel, eles tentaram queimar a esperança. Tentaram silenciar as vozes que vinham do outro lado, que ousavam dizer que a vida continuava e que Deus era justo e bom, não um tirano vingativo. Médiuns foram internados em hospícios. Simpatizantes perderam seus empregos. Reuniões foram invadidas pela polícia. A tentativa de silenciamento foi sistemática. Por quê? Por que tanto medo? Talvez porque a mensagem central do Espiritismo era profundamente libertadora. Ela dizia que a salvação não era comprada, nem concedida por intermediários. Era conquistada, através da reforma íntima, do estudo e da caridade. Ela devolvia ao indivíduo a responsabilidade por seu próprio destino, antes e depois da morte. Isso era perigoso demais para as estruturas de poder que dependiam do medo e da ignorância para se manter. A perseguição, no entanto, teve o efeito contrário. Como o fogo que não conseguiu consumir as ideias, ela apenas fortaleceu a convicção daqueles que haviam encontrado um sentido maior para a existência. O que, afinal, essas cartas realmente dizem sobre nós? Para além do fenômeno, para além do mistério, qual é a mensagem que ecoa através do tempo? Ao analisar milhares dessas comunicações, Kardec percebeu que havia uma coerência filosófica impressionante. Elas não falavam de um céu de ociosidade ou de um inferno de fogo eterno. Falavam de trabalho, de progresso, de aprendizado contínuo. Descreviam a vida espiritual como uma sequência de experiências, onde cada um de nós é o arquiteto do próprio caminho. Essas revelações nos convidam a uma reflexão profunda. Se a vida continua, o que estamos fazendo com esta que temos agora? Se colhemos o que plantamos, que sementes estamos espalhando a cada dia, em nossos pensamentos, palavras e ações? Se a morte é apenas uma passagem, uma mudança de estado, por que a tememos tanto? As cartas mediúnicas sugerem que nossas dores e dificuldades não são castigos divinos, mas oportunidades de aprendizado, ferramentas para o nosso aperfeiçoamento. Elas nos mostram que os laços de afeto não se rompem com a morte do corpo. O amor, dizem elas, é o elo que une os dois mundos. Essa filosofia nos retira da condição de vítimas do acaso e nos coloca como protagonistas de nossa jornada evolutiva. A morte deixa de ser um abismo escuro para se tornar um horizonte, uma nova etapa. E a vida ganha uma urgência diferente. Não a urgência do desespero, mas a urgência de amar mais, de perdoar mais, de aprender sempre. É uma visão que transforma o luto em saudade, o medo em esperança e a existência em uma extraordinária aventura da consciência. E essa talvez seja a revelação mais perigosa de todas, a de que somos espíritos imortais, temporariamente vivendo uma experiência humana. Se você chegou até aqui, é porque essa busca por respostas também pulsa em você. Inscreva-se no canal para não perder a próxima revelação. Ao final, a história das cartas mediúnicas não é apenas sobre espíritos ou fenômenos. É sobre a eterna busca humana por sentido. É sobre a nossa recusa em aceitar que o amor, a inteligência e a consciência possam simplesmente desaparecer. Talvez o maior medo da humanidade não seja a morte, mas a possibilidade de que a consciência continue, e com ela a responsabilidade por tudo o que fomos, somos e escolheremos ser. A pergunta que aquelas cartas levantaram no século XIX ainda ecoa hoje, talvez mais forte do que nunca, em um mundo que parece ter se esquecido de olhar para dentro. E se a morte não for o fim, mas apenas o começo de uma nova página, em um livro que nós mesmos estamos escrevendo, a resposta final talvez não esteja em nenhuma carta. Talvez ela esteja gravada silenciosamente em nosso próprio coração.